Fala, minha gente, excelente tarde pra você, sexta-feira, hein? Ei, coisa boa. Bom demais estar com você em mais um programa Entre Família. Ué, Abinal, cadê a galera? Calma, tá chegando o pastor Robson Aleixo, já estará com a gente por aqui. Mas não tô sozinho não, viu? Josemar Amai tá comigo nessa tarde também, como sempre, trazendo notícias às sextas-feiras. E aí, Jô? Isso aí, boa tarde, Abinal, boa tarde pra você aí de casa. Deve estar estranhando o que aconteceu, Josemar, aqui já no começo, né? Mas sempre é muito bom estar com você aí na sua casa, é maravilhoso. E hoje o assunto rende, e muito, né? Verdade, hein? Plasticidade neural. É sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no Entre Família. Mas, Abinal, plástico, cérebro, não tô entendendo. Mas calma que você vai entender. Inclusive, Josemara fez uma reportagem falando sobre o que é a plasticidade neural, né? Uma capacidade que o nosso cérebro tem de ir modificando, né? Às vezes alguns traumas, algumas situações difíceis que a gente passa, mas que o nosso cérebro tem a capacidade, olha como Deus é incrível demais, né? A capacidade de se adaptar, se reinventar. Volta por cima. É uma capacidade que não tem limites, viu, gente? Na verdade, com o tempinho vai diminuindo, mas não perde, viu? Precisa exercitar. Inclusive, na prática vai ser isso, né? Verdade. E a plasticidade neural tem a ver também com a forma com que a gente tem a capacidade de aprender coisas novas, tá? E nesse aprender coisas novas, a gente vai exercitando mais. Bom, não vou falar muita coisa. Não, você já está entregando, Abinal, já está entregando. Tô entregando. Quero saber, especialista para isso, para hoje, o que vai falar? Vamos deixar com ela, né, Com Jô? certeza, melhor. Aí, a nossa especialista de hoje está por aqui para nos ajudar. Ela que é neurocientista, neurologista, né? A Cristiane Duarte Santos está com a gente por aqui, né, Cris? E vai nos ajudar com esse assunto também, tirando as suas dúvidas. Tem dúvidas sobre esse assunto? Você vai poder participar, interagir. E o legal do nosso Entre Família é isso, porque é um consultório aberto, onde muita gente pode participar ao vivo com a gente aqui, né, Ju? Mandar a sua interação, não sabe o que significa plasticidade neural, o que é, como a Abinal disse, de comer, de passar, como que funciona, minha gente? Manda a sua interação, que hoje temos uma especialista para tirar essa dúvida. Inclusive, Abinal, hoje também temos uma participação online de uma pessoa que dedica os seus dons musicais para ajudar na recuperação de pacientes em hospitais. Olha. Interessante, né? Entender como a música pode ajudar no desenvolvimento, né? Melhora aí da nossa capacidade cerebral. Mas tudo isso é só depois, não tem como dar muito detalhe agora. Não. Mesmo porque o programa, você sabe que vai rendendo, são elementos daqui e dali para acontecer e sempre com a sua interação também, tá? Então não sai daí, aquele intervalinho rápido, 30 segundos e já estamos de volta por aqui no seu Entre Família. Até já! Simbora, minha gente, é o seu Entre Família, começo de tarde, você naquele corre-corre de sexta-feira, tá naquela agitação de sexta, arrumando uma coisinha aqui, outra ali, dando jeitinho na casa. Talvez é o dia que você menos assiste a TV e mais ouve, né? O nosso Entre Família, às vezes preparando já a refeição aí para o final de semana, ou dando uma ajeitadinha, ou não, talvez está no seu escritório, está aí nas suas outras atividades, acompanhando pelo celular, pelo tablet, ou por outros meios aí também. Obrigado pela companhia, onde quer que esteja. Entre Família de hoje, trazendo um assunto de extrema importância. Por quê? Vamos falar sobre plasticidade neural. Você já deve ter ouvido falar disso em algum lugar e tal, mas não entendeu muito bem, quer saber o que é, né? Até a Josi falou, é de comer, é de passar no pão, o que é? É um tipo de plástico? Não. Plasticidade neural. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, você vai poder mandar pra gente também aí no nosso WhatsApp 12983150249. Manda pra gente aí a sua interação, a sua dúvida e a gente vai te ajudar a esclarecer, tá bom? A gente tem aqui a nossa especialista daqui a pouquinho para falar mais com a gente sobre esse assunto, esclarecer as suas dúvidas, neurologista, né? A Cristiane Duarte. Está por aqui, já vai ajudar também. Mas já para você entender a plasticidade neural,
só para já deixar um pouquinho mais encaminhado aqui, né? Plasticidade neural, essa capacidade que o nosso cérebro tem de modificar, de se adaptar, de reorganizar as suas conexões. Às vezes quando a gente passa por um trauma, uma situação ou outra, para você não ficar vivendo só aquele trauma o tempo todo. Não, o nosso cérebro ele vai ajudando a dar a volta por cima, a você fazer novas descobertas também, né? Ou seja, aprender a tocar um novo instrumento musical, um novo idioma, e assim o nosso cérebro vai sempre desenvolvendo. Como manter isso? A gente vai saber mais aqui no nosso Entre Família de hoje, tá bom? Mas repito, é importante ter a sua participação e a sua interação com a gente. Vamos lá, Josemara Mais já está por aqui para trazer para a gente o Mais Info. E o Mais Info de hoje, Jô, eu estou sabendo que tem tudo a ver com esse assunto que a gente está conversando, que é de algo muito especial que começa hoje. Já comecei a falar, hein? E aí, Jô? Isso aí, Abinal. Só tô olhando para o Abinal aqui e pensando, Senhor, ele está contando tudo. Como que faz um negócio desse, minha gente? Segura, Abinal. Calma, respira. Ô, Isso menina, mesmo. tô Vamos tentando. falar sobre saúde mental, porque é necessário cada vez mais, sobre a jornada Recomeços. Você já fez sua inscrição? Ainda não fez? Tá perdendo tempo, viu? Mas eu te conto mais detalhes depois da vinheta. Me conta aqui, você já fez a sua inscrição para a jornada de saúde emocional Recomeços? Ainda não? Ou está se perguntando do que você está falando, Josemara? Calma que eu te explico. A partir de hoje, dia 29 até domingo, dia 31, acontece mais uma edição da jornada Recomeços. Um evento gratuito e online, pensado especialmente para quem anda cansado, sobrecarregado emocionalmente e precisa de um novo fôlego. E para saber melhor sobre toda a organização dessa programação tão necessária, eu recebo aqui o Wagner Cantore. Boa tarde, Wagner. Jô, boa tarde. Boa tarde para você aí, acompanhando aqui a Novo Tempo. Tô entre família. Opa. Tô me sentindo aqui entre família. Isso aí, que bom, isso é ótimo. Esse é o ambiente, viu? Isso. Inclusive, eu estava até conversando com o Wagner, minha gente, que quando eu cheguei aqui no Novo Tempo, comecei trabalhando com ele. E aí, sempre olhando ele ali, conversando, entrevistando as pessoas em identidade. E agora, eu estou aqui fazendo entrevista com ele, aqui, a mãozinha, Ô, Jô. tremendo. Ai, meu pai do Deixa eu céu. falar que o Wagner, então, ele é, digamos, a porta de entrada, assim, né? O chefe de muitas pessoas. Porque quando eu retornei para Novo Tempo, em 2021, quem era meu chefe? Wagner Não também. acredito. A Eliane, minha Chefe- esposa, Isso. Wagner também. Olha aí. Um chefe incrível, querido, Sensacional. né? É maravilhoso. Não, gente, não, é maravilhoso mesmo. Vai chover hoje no seu Instagram. Ai, Como que eu vai, faço vai, para trabalhar vai. no Novo Tempo? Arroba Pois é, Wagner Cantore. gente, eu não sou o RH da Novo Tempo, tá? Só para deixar isso claro. Calma aí, pessoal, todo mundo com calma. Mas que bom você estar aqui, até para esclarecer um pouquinho mais de Sim. como vai funcionar a jornada. As outras edições foram maravilhosas, Essa é a impactantes, quinta, né? menina, imagina. Olha. Quando a gente fez a primeira, a gente não imaginava. A gente fez uma, porque era o período da pandemia e tudo mais, só que deu um resultado tão expressivo, as pessoas ficaram tão gratas com a jornada que a gente falou, vamos fazer a próxima. E daí a gente não tem condição mais de passar um ano e não ter uma jornada. E esse ano, né, como você estava dizendo, para quem está cansado, eu não sei, é pra mim. Já Não sei fez se sua inscrição. não sei se é pra você. Eu tô bem inscritinho e quero todas as dicas. Que benção, maravilha. Agora, Wagner, você já comentou um pouquinho mais de como vai ser o tema, mas tem palestras também que serão Tem. oferecidas, né? Isso. Quem são os palestrantes deste Olha, ano? muita gente boa. Quando a gente fala de um conteúdo psicológico, às vezes as pessoas, principalmente dentro do universo cristão, têm muito medo de repente, uma pessoa falar algo que não vá, né, ali ter acordo com o que ela acredita também. Então, a gente tem profissionais cristãos, profissionais onde você vai ter um conteúdo muito seguro, falando sobre psicologia, falando sobre a saúde da mente. A Fabiana Bertotti e eu vamos apresentar a jornada. Minha duplinha tá chegando aí para mais tarde a gente estar ao vivo. Você não somente se inscreveu, como está. Não, vai eu tô estar no lá de estúdio. perto que eu vou fazer a minha pergunta, Isso. entendeu? Nos represente. Eu quero resolver esse cansaço aqui, não vou estar lá, eu e a Fabiana. E aí a gente tem, olha, doutora Rosana Alves. Então a gente já vai entender toda a questão
neurológica, né, de fato, de por que a gente está tão cansado. A gente tem a participação da Wélida Dancini, ela esteve aqui esses dias, né? De casa já, o pessoal já conhece muito bem. A Wélida vai estar com a gente também. A gente não vai falar só sobre questões psicológicas, tem outros vários, né? Dr. César, psiquiatra, tem muitas oficinas, mas a gente também vai querer entender se esse cansaço não tem uma raiz também no corpo. Então, será que a gente está cansado só pelas nossas emoções ou falta, de repente, alguma coisa? É uma vitamina D, é um ferro, é uma coisa que está ali e a gente precisa investigar como é que estão os nossos hábitos. Então, a Ângela Xavier, que é uma influenciadora super conhecida na área de saúde, vai estar com a gente também. Então, a pessoa não pode perder, porque a hora que a gente começar hoje, 20 horas ao vivo, até domingo, tem muita informação, muita qualidade, palestrantes incríveis, trazendo um conteúdo muito assertivo. Incrível isso que você mencionou. Inclusive, gente, eu tenho uma amiga que ela estava passando por um período e aí o médico falou assim, você está depressiva. Não ainda está com depressão, está depressivo. Então você vai, né, vamos aguardar um pouquinho mais e aí você vai iniciar com os remédios. E ela chegou assim, chorando, gente. Nossa, hoje eu estou com depressão. Já levou para depressão direto. E eu falei, amiga, você por acaso fez um exame B12, vitamina D, para dar uma olhadinha? Não, não fiz. Falei, então faça. Aí depois você já leva os exames para o médico para ele dar uma avaliada. Sabe, Ju, assim, estudando esse tema, porque daqui a pouco a gente entra ao vivo, tanto a Fabiana quanto eu, a gente tem que estar muito preparado ali, né, ajudando os convidados, a gente vê. Tem essa questão biológica, tem a questão da sobrecarga mental, a gente o tempo todo está com informação, está com a mente ligada. Sobrecarregado, não para o tempo todo. O Brasil é um grande consumidor de café. Então, o café é uma coisa também que ele te dá energia, mas daqui a pouco ele te toma. É como se fosse um cheque predatado. Então, você toma aquele café, você, né, o seu circuito neural todo se energiza e a coisa funciona. Mas daqui a pouco vem um cansaço enorme. Então, a gente está vivendo, às vezes não um elemento que está levando a gente a estar tão cansado, mas vários. É corpo, é mente, são as nossas relações. A gente é o que a gente come, a gente tem comido cada vez pior. Sim. Então, tudo isso vai estar na jornada, porque é um grande caminho para você começar a identificar o porquê. Por que será que você está tão cansado? E depois de identificar esses porquês, como a gente pode sair disso? Quais são os primeiros passos para a gente voltar a ter energia, alegria de viver? Não viver se arrastando, né, sobrecarregado, mas vivendo com alegria, com disposição mesmo. Muitas vezes acaba falando, você tá bem? Tô bem, mas por dentro tá destruído. Só da pessoa responder, eu tô bem, você já vê que ela não tá, né? Exatamente. Agora, Wagner, você comentou que vai ter oficinas, também vai ter essas rodas de conversa, né, terapia em grupo. Como que vai funcionar isso na prática? Então, assim, a gente tem muitas oficinas, mas a gente tem muitas palestras ao vivo, rodas onde a gente vai debatendo esses temas. Aí a Fabiana e eu, nós vamos puxando as perguntas, inclusive do público, por isso que é muito legal que você esteja ao vivo. Aliás, se inscreve, novotempo.com/jornada, porque aí você fica sabendo, recebendo todos os alertas e estando muito atento aí, novotempo.com/jornada. Mas além disso, a gente tem um batalhão de psicólogos trabalhando nos bastidores. Então a gente tem terapias em grupo. A pessoa, quando faz a inscrição, já pode escolher temáticas que ela gostaria de participar. Então tem um psicólogo ali liderando uma conversa em grupo e tem, inclusive, algumas terapias individuais. É claro que não vai ser uma terapia, mas o psicólogo vai estar ali com a pessoa fazendo uma avaliação, um primeiro acolhimento, um aconselhamento e indicando os próximos passos. Esse não é para todo mundo, mas a gente analisa ali pela inscrição quem realmente tem uma grande necessidade disso e aí ele vai para essa terapia individual. E tudo isso de graça, como a Jo falou aqui. Então, novotempo.com/jornada, faz a sua inscrição. Nosso maior desejo é que você tenha mais qualidade de vida. Maravilha. Inclusive, lá no site mesmo, além de você conseguir fazer a inscrição, tem a possibilidade de você olhar os palestrantes, as pessoas que estão disponíveis e depoimentos também. Depoimentos que realmente a gente vê o impacto positivo que tem a jornada. A gente está nessa 5ª edição, como eu estava falando, e realmente são depoimentos muito fortes. Pessoas que estavam querendo tirar a vida, encontraram a possibilidade da jornada e aquilo deu uma mudança. Pessoas que não sabiam mais
que fazer lidando com adolescentes, lidando com situações do casamento, porque a gente teve uma jornada que falou especificamente sobre família. Então, são muitas pessoas que tiveram o início da sua transformação ligadas assim no conteúdo da jornada. Então, novotempo.com/jornada, faz a sua inscrição, é de graça, super simples de fazer, inclusive a inscrição. Eu tenho certeza que esse conteúdo, hoje, a partir das 8 horas da noite, vai te ajudar e muito. Inclusive, o site já está aqui na TV, pode subir um pouquinho, produção, pode subir, já aparece aqui um pouquinho mais de detalhes de como vai funcionar. E aí, já entra daqui a pouco, os palestrantes que você pode acompanhar. Da Leide, que é super dica. Ela sim é de casa, ela vai estar com a gente também. E aqui já seriam os psicólogos que você mencionou, que vão estar ali de plantão. Isso. E a pessoa pode subir um pouquinho mais, depoimentos. Eu vou até aproveitar e ler rapidinho aqui o primeiro, que diz assim: gente do céu, eu nunca vi em outro canto uma tamanha grandeza de programação gratuita, com especialistas profissionais sérios, competentes e preocupados em ajudar o outro no seu bem-estar. Como já aprendi assistindo essas palestras e oficinas, já compartilhei com tanta gente desde o início para fazer inscrição. E agora, mais ainda, Deus abençoe todos os envolvidos para a honra e glória do nome de Deus. Estou amando. E aí você desce e chega já à parte da inscrição. Fez a inscrição, gente, já tem o direcionamento para você fazer um estudo com a Esperança. Entrar no grupo também do WhatsApp. Tudo isso de forma gratuita. Obrigada, Wagner. Como ela disse até aqui no comentário, né, é um tipo de conteúdo que poderia estar sendo cobrado um valor, inclusive não pequeno, com os nomes que a gente tem aqui. Mas não, é realmente tudo grátis. Os Anjos da Esperança já pagaram essa conta, então você pode fazer a sua inscrição no novotempo.com/jornada. Não dá para deixar para depois. Não. Aproveita que a gente está falando para não esquecer. Obrigada, Wagner. Obrigado. É uma ótima oportunidade, né, Abinal? Sensacional. Aproveitar o final de semana para cuidar da saúde. E assim, até quando a gente vê aí nas redes sociais, enfim, nas propagandas, divulgações de palestras, coaches, a gente vai te ajudar, isso e aquilo, você paga caríssimo para ter vários palestrantes e nessa ocasião você vai ter doutora Rosana Alves, doutor César Vasconcelos, Darleide Alves, dentre vários outros especialistas e de graça. E consultas, como o Wagner trouxe ali também, de graça, gente. Olha que sensacional. Mais uma vez, obrigado, Anjos da Esperança, por nos ajudar a fazer mais um projeto como esse acontecer. E obrigado também a esse departamento que só cresce, hein? Departamento da Web. Uhul! É bênção, uhul! É uma bênção pura. Bênção. Obrigado, Wagner. Obrigado, Josi. E a gente vai seguindo por aqui no seu Entre Família. Hora de convidar um dos nossos especialistas de hoje aqui. Quem será esse especialista? Você deve estar se perguntando. Tá aqui. Você vai levantar para me receber? Olha, deu choque aí, pastor. Tá elétrico. Pastor Robson Aleixo. Esse é detector. Isso é o detector. É detector, né? Mas eu já me levanto aqui também para receber a nossa... não, depois a especialista, né, produção? Ou é agora? Agora tem mais cabe aqui, dar uma saudação aqui pro meu amigo Wagner. Eu pensei que você tinha chegado só porque eu tava saindo, então não. Não, eu cheguei a tempo de você não sair ainda. Muito bem. Já fez sua inscrição? novotempo.com/jornada, hein? Exatamente, tá ali. Mas assim, qualquer coisa que eu perder, eu te acho. Isso mesmo. Verdade. Agora nós vamos acompanhar, até para entender um pouquinho melhor sobre a questão da plasticidade neural. O que é a plasticidade neural? Estou aqui, ó. Você quer saber mais o que é? Josemar Amai produziu uma reportagem para trazer esse contexto, né? Nos contextualizando do que é e também para a gente já dar introdução a esse assunto tão importante de hoje. Pode rodar. Você já se perguntou como o cérebro aprende, se adapta e até se recupera de lesões? A resposta está na plasticidade neural. Mas o que significa isso de fato? É uma incrível capacidade do nosso cérebro de mudar a todo momento. Quando aprendemos algo novo ou enfrentamos um desafio, nossos neurônios criam novas conexões e fortalecem as antigas. Ou seja, nosso cérebro está sempre em movimento, se adaptando e se reinventando. Vou te explicar melhor com esse exemplo. Observe o carrinho passando
pelo caminho. Quanto mais ele passa por ali, mais fácil fica seguir essa rota. Assim funciona o cérebro quando aprendemos algo novo. Mas se esse caminho for bloqueado por uma lesão ou mudança, o cérebro encontra um novo trajeto, criando novas conexões. Com prática, esse novo caminho fica forte e natural. Isso é plasticidade neural. E essa capacidade acontece o tempo todo. Cada vez que aprendemos a tocar um instrumento ou um idioma, novas rotas de comunicação se formam entre os neurônios. Mudanças de rotina e exercício físico também fortalecem essas conexões, tornando o cérebro mais ágil e resistente. E mesmo depois de uma lesão, como um AVC, regiões saudáveis podem assumir funções das áreas afetadas, mostrando como o cérebro se adapta para sobreviver e se recuperar. E o mais surpreendente, a plasticidade não é só coisa de criança. O cérebro adulto também pode se transformar, embora de forma mais lenta. Este é um processo que ocorre durante toda a vida. Não é um privilégio somente da infância. Claro que na infância há uma quantidade maior de desenvolvimento cerebral, sinapses, engramas, e é em função disso que há uma poda. E essa poda neuronal, ela ocorre porque o cérebro do adulto, ele necessita de um refinamento para dar conta da própria vida. E durante esse período, os neurônios, eles continuam se desenvolvendo, principalmente na área do hipocampo. Já na terceira idade, o objetivo cerebral está mais voltado para uma compensação. Por quê? Já inicia um processo de perdas e algumas regiões começam a se especializar, compensando aquelas que já não estão com uma boa eficiência. Então, durante a infância é quantidade, durante a vida adulta é refinamento, durante a idade da terceira idade é compensação. Em resumo, a plasticidade neural é o superpoder do cérebro de aprender, se adaptar e se reinventar. Quanto mais você o desafia, mais ele cresce a qualquer idade, a qualquer momento. Josemara Mai. Obrigada, Josemara Mai, por esses esclarecimentos. Mas você viu como é interessante nessa capacidade. Incrível, né, pastor? Eu acho que é fabuloso a gente pensar como não se separa pensamento, comportamento de corpo. E por muitos anos, e até hoje ainda isso é muito forte, a ideia de que existe uma mente numa dimensão, o cérebro numa dimensão e corpo em outro. E aí quando você pensa em plasticidade, nós estamos falando assim, você tem um corpo de ponta a ponta e eles são todos, e todos os sistemas são interligados e as coisas vão se afetando mutuamente. Isso é muito importante. Então a gente não pode, assim, abrir mão de absolutamente qualquer cuidado. Então, da mesma maneira que um tipo de comportamento vai afetar, um tipo de coisa que você faz vai afetar um comportamento. Afinal de contas, nós estamos falando da plasticidade do cérebro. Isso é uma coisa impressionante. Falar do corpo como máquina e pensar no corpo como um sistema, ele deve ser todo interligado, se contrário de todas as crenças anteriores. Isso é muito importante para a gente. Muito. Deus fala assim, olha, você não é uma mula sem cabeça. E a Bíblia usa expressões diferentes, por exemplo, para falar. Ela não ignora que cabeça faz parte do corpo. Ela não chama cabeça de espírito. Ela fala assim lá em Paulo fala em Gênesis também, né, sobre ser cabeça, como comando. Então ele não está falando de espírito, ele não está falando de alma, ele está falando de uma parte do corpo que tem essa função. E isso gera uma clareza para a gente super importante. Verdade. E agora com o passar do tempo, né, a gente vai perdendo um pouco essa plasticidade neural. Às vezes a alimentação
incorreta, muitas vezes a falta de atividade física, enfim, maus hábitos, eles vão nos levando a trazer prejuízos para o nosso organismo que automaticamente prejudica o nosso cérebro, o desenvolvimento como um todo, trazendo inflamações para o nosso corpo, raciocínio mais lento, a preguiça, às vezes até de aprender algo novo, desenvolver mais ainda essa plasticidade aí do nosso cérebro. Mas que tal a gente dar uma atenção especial para os cuidados que Deus deixou para a gente? Como o pastor bem trouxe aqui, né? Deus criando essa máquina perfeita que é o nosso corpo, funcionando, né? Para funcionar direitinho. Mas para isso precisamos nos alimentar do combustível correto, para que esse organismo funcione, não apenas nos alimentar, mas movimentar essa máquina como deve ser movimentada também. E alimentar de todas as formas, espiritualmente, fisicamente, né, o alimento que a gente consome, e movimentar o nosso corpo também. Que tal, hein? Peça agora mesmo a sua revista Máquina Humana. Esse material que está sensacional, milhares e milhares de pessoas já pediram, receberam, estão cuidando da saúde, inclusive dando retorno para a gente, dizendo que através desse material redescobriu muitas coisas aí que havia esquecido ou mesmo aprendendo coisas novas, de como cuidar da saúde, de como ter uma rotina mais saudável. E você, ainda não pediu a sua? Então peça agora mesmo. Entre em contato com a gente, hein? Telefone já aparece aí na sua tela. 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Peça a revista Máquina Humana, tá sensacional, são vários temas sendo abordados aqui. Por exemplo, só trazer alguns desses tópicos, saúde, necessidade urgente. O plano divino de saúde, qual é o plano de Deus para a nossa saúde? Inflamação, o que você acha? Ela é amiga ou é vilã? Pois é, tem os dois pontos, hein? Obesidade, muito além do peso. Obesidade, não, eu me aceito assim e tal. Mas e a saúde, como é que fica, hein? Vamos cuidar. Isso e muito mais, revista Máquina Humana, 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Peça agora, vai chegar gratuitamente na sua casa, graças aos Anjos da Esperança. Anotou aí? 0, operadora 12 21 27 31 21. Nós estamos indo para o intervalo agora e no próximo bloco, o especialista de verdade estará aqui tirando suas dúvidas, as nossas, esclarecendo ainda mais sobre esse aspecto maravilhoso, encantador que é a plasticidade cerebral. A gente vai e já volta. De volta com o seu Entre Família, primeiro bloco, nesse segundo, na verdade, você já entendeu como é que funciona a plasticidade neural, não entendeu? Entendeu um pouco aí, e se tiver dúvidas vai poder interagir com a gente também, porque esse é o momento de trazer a nossa especialista, que é a Cristiane. Cristiane está com a gente aqui hoje para nos ajudar com esse tema, é a Cristiane Duarte Santos, ela é doutora, né, neurologista, e vai nos ajudar a compreender melhor, tirar muitas dúvidas também. Doutora Cristiane, que tudo prazer bem? recebê-la. Prazer é meu. Fica à vontade, Boa viu? tarde, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Muito bom estar contigo aqui, viu? Porque é um Obrigada. assunto tremendo. Seja muito bem-vinda. É um assunto, assim, bem extenso até, que a gente tenta, pelo menos, explicar um pouco, né? De como funciona esse cérebro aí tão... como é que fala? Tão complexo, né? Essa estrutura tão complexa. E essa novidade, que pode não ser novidade para todo mundo, mas é uma mudança de pensamento, ela nos impressiona que por muito tempo se acreditou que não havia esse tipo de movimento cerebral, uma reconstrução, uma plasticidade. O cérebro é algo estanque que qualquer lesão, qualquer perda permaneceria daquela forma, né? Houve um momento, que momento que é esse? Qual é o impacto que isso trouxe quando a gente começa a entender a plasticidade? Então, é muito importante entender isso porque está relacionado a tanto o aprendizado de tudo na vida, né, quanto principalmente de resposta que o cérebro dá às lesões, né? Seja um AVC, que é isquemia cerebral, uma hemorragia cerebral. Tanto o trauma, vocês falam, né, do trauma emocional, quanto o trauma físico também desse cérebro. Então, ele tem a capacidade de se readaptar àquela nova
configuração dele, né? Então, como que ele faz? Ele faz novas sinapses, que é a comunicação entre os neurônios. Muitas vezes tem formação de dendritos, axônios, que são partes do neurônio, ele consegue formar novas partes. E aí, a partir daí, ele faz novas conexões. Então, quer dizer, o aprendizado, a readaptação vem daí. Então, quando você tem uma lesão, vamos supor, um AVC, né? Que o paciente lesa a região da fala, ele deixa de falar uma parte motora, ele deixa de movimentar aquele membro, a partir dessa plasticidade, ele recupera aquela função. Claro que isso tem muito a ver com a idade desse paciente, o tanto de estímulo que ele recebe, qual estímulo ele recebe, tudo isso tem a ver com a plasticidade, né? Interessante que tem algumas situações que fazem com que essa plasticidade seja reduzida também, né? A depressão, por exemplo, é um dos fatores que faz com que a gente crie um certo bloqueio para essa plasticidade do cérebro, essa capacidade toda? Com certeza. A depressão, o estresse, a depressão tanto altera os neurotransmissores, que a gente sabe que tem um desequilíbrio de serotonina, dopamina. Então, isso vai alterar na sinapse, naquela comunicação entre os neurônios. E igual o estresse. E fora que atua também na região do hipocampo, que é uma região importante da memória. Então, essa depressão vai estar atuando nessas sinapses também, diminui a densidade do neurônio. Então, na verdade, existem N formas que vai estar alterando essa plasticidade. E o estresse, ele libera também muito cortisol, que é um hormônio também que é neurotóxico. Ele é tóxico para os neurônios, né? E ele atua também em regiões, tanto hipocampo quanto região do córtex ali pré-frontal, que vai estar atuando nessa plasticidade. Vamos supor, o paciente muito estressado, a memória está ruim porque o hipocampo, que é uma região importante tanto de memória antiga, quanto associação de memória recente com a antiga, vai estar atuando ali, esse estresse, e nesse córtex, esse córtex pré-frontal é que nos dá a capacidade de funções executivas, de fazer raciocínio, de autorregulação. A gente regula a nossa impulsividade, a nossa tomar decisão por impulso, o que nos ajuda a não tomar sempre, né, é esse córtex frontal, que vai estar alterado nos estresses, por incrível que pareça. Interessante. A gente sabe que medicina, é impossível para a medicina ser uma ciência exata, porque nós somos bilhões de seres diferentes, né? Uhum. E temos comportamentos diferentes, mesmo que tenhamos assim uma similaridade genética. Mas dá para pensar em algum tipo de padrão comportamental, alguma forma de que algumas pessoas têm uma reação a essa plasticidade diferente da outra? Por exemplo, duas pessoas sofreram o mesmo tipo de lesão e uma respondeu muito bem ao estímulo e outras não. Dá para a gente já entender o que fez, quais hábitos, quais fatores que fazem com que a resposta seja mais positiva? Sim. É claro que existe uma genética ali que a gente não pode negar, né? A genética de cada um é diferente, mas aí eu acho que entra muito mais os fatores ambientais mesmo, né? A gente sabe que a atividade física hoje é essencial quando se fala em plasticidade cerebral, né? Aliás, tudo, né, do corpo, a parte cardiovascular, a parte de muscular mesmo, mas principalmente plasticidade. Então, aí entra atividade física, alimentação, sem dúvida, o quanto essa pessoa estimula esse cérebro com atividades novas, porque aquela pessoa que tem uma rotina muito repetitiva, todo dia é um trabalho repetitivo, ela não traz para o cérebro novos desafios, ela vai ter uma dificuldade maior de fazer essa plasticidade frente a uma lesão, né? Aquela outra pessoa que já está sempre ativo, estudando, fazendo atividade física, ela vai ter uma resposta melhor. E aí, lógico, a idade também tem a ver, né? Aquilo que foi falado, as crianças, elas têm tanto uma produção maior de neurônios, quanto uma sinapse muito melhor. O número de sinapses da criança é muito maior do que um idoso, uma pessoa mais velha.
Então, tem a ver com todas essas questões aí, né? Interessante que às vezes a gente até pensa, né, pessoas idosas, é mais fácil a gente mudar o nosso comportamento do que um idoso. Quem sabe a gente lida com Sim. isso às vezes quando os avós ou pessoas mais velhas, né? Não, vai ser difícil você mudar o pensamento, a forma com que essa pessoa vai agir. O melhor é você que é mais novo mudar. Então isso tudo tem a ver também com a neuroplasticidade, né? Sim, Essa forma e de aí a gente tem que tentar estimular esse idoso também, né? O que foi falado, não é que o idoso não tem mais sinapse nova, não é que não, ele tem menor quantidade, né? Mas tem. Então, quanto mais você estimula, vamos supor, o idoso ir dançar, ir fazer a atividade, outra atividade física. Tem que aprender uma nova língua. Isso, aprender nova língua, um instrumento musical, por que não, né? Leitura, trabalho manual, um tricô, um crochê, uma Escovar o dente com a mão pintura. esquerda. É verdade. São coisas assim, parece simples, né? Mas que está sempre estimulando o cérebro. Né? Essa Mas é parte da incrível, música. né? Essa parte dessa questão. Até estava no camarim e as meninas estavam comentando que estavam aprendendo a tocar violino. E uma das pessoas que estavam lá com mais de 40 falou: eu não consigo, porque já a minha idade está avançada. E todo mundo, não, como assim? Vai lá. Então, o nosso cérebro ainda tem essa capacidade de ajudar. E falando em música, gente, eu vou até virar aqui rapidinho para nossa tela, porque agora temos uma entrevista muito especial com o Paulo Torres, que é maestro e professor de renome e que trabalha, doutor, olha só, e trabalha, né, com voluntariado semanal em hospitais, clínicas, asilos e prisões. Paulo, maestro Paulo, obrigada por aceitar o convite. Seu áudio não está chegando. Agora sim, chegou. Maravilha. Maestro, conta um pouquinho pra gente como que surgiu essa ideia, esse trabalho voluntário que você oferece. Então, começou em Curitiba, quase 30 anos atrás, visitando uma tia que estava enferma. Comecei a tocar violino para ela e pude perceber que vários pacientes naquele hospital estavam interessados em ouvir a música. Então, eu comecei a tocar de quarto em quarto, até que cheguei ao quarto de uma jovem que estava dormindo. A sua mãe pediu que eu tocasse aquele hino Quão Grande És Tu. E ao tocar este hino, eu pude perceber que a menina começou a acordar e tentou falar, mas somente sons guturais saindo da sua garganta, ela não conseguia falar. E a mãe começou a chorar e gritar, e médicos e enfermeiros correram para o quarto. E eu comecei a me afastar com medo do que eu havia feito algo provavelmente desagradável, não é? A mãe me segurou pelo braço e eu disse: o que aconteceu? Ela disse: a minha filha estava em coma há muitos meses e ela acordou com o som do violino. Naquele dia eu decidi que usaria o meu violino como um instrumento nas mãos de Deus para tocar para pessoas que necessitavam. E essa história foi por muitos anos no Brasil, e eu finalmente vim aos Estados Unidos, na Flórida, onde resido agora no momento, e vim para um sabático, para descansar. E me ofereci como voluntário no hospital, aqui uma rede de hospitais adventistas, são 100 mil empregados do Advent Health. Nós temos 4 grandes cadeias de hospitais adventistas aqui na América. Numa dessas, aqui da Flórida, eu me ofereci como voluntário e por 10 meses fui tocando para os pacientes e enfermeiros, e a direção do hospital disse: absolutamente, você não pode voltar para o Brasil, você tem que ficar aqui. Então, o Covid veio e eu continuei dando aulas no Brasil online, e quando terminou, então, o Covid, eu teria que voltar ao Brasil, eu resolvi me aposentar e ficar aqui na América do Norte, desenvolvendo então, esse trabalho que agora sou o único entre 100 mil empregados, ministro da música e das artes do Advent Health. Que incrível, maestro, muito bom. A ciência já comprovou que a música pode estimular áreas do cérebro ligadas à memória, à emoção e até à recuperação física. E agora, em sua experiência, você consegue contemplar isso na prática, né, passando os seus dons para poder ajudar na recuperação de muitas pessoas. É uma grande bênção, porque você chega para um paciente e ele diz: olha, você acabou de fazer o mundo se tornar um lugar mais agradável para viver. Outro diz: você tocou nas cordas do meu coração. Outro diz: você fez deste dia um dia mais feliz. Ou você e a música são esse link, essa ligação que eu tenho entre a terra e os céus. Ou a música me levou
de tal forma que eu me sinto inspirado, me sinto mais saudável. E tem acontecido muitos casos em que eu, tocando para pacientes que sofreram cirurgias e estão em coma, eles reagiram ao som do violino enquanto eu passo pelos quartos e toco. Eu posso notar, inclusive num caso, uma senhora disse: meu marido está chorando, e ele estava em coma, e ele estava chorando com o som da música. E teve um jovem que ficou aqui 7 semanas em coma, e eu tocava todos os dias para ele, e pude perceber que finalmente ele começou a reagir à música e olhar na direção da porta onde eu estava, até que ele abriu os olhos, e a sua mãe disse: a primeira vez que ele abre os olhos foi ao som da música. Realmente a música impacta o nosso cérebro, ela é um estímulo muito poderoso. Ela não só regula nossos hormônios, nossas emoções. Com relação a hormônios, por exemplo, ela libera os transmissores, né? Neurotransmissores, como a dopamina, a serotonina, os endrocorticotróficos, hormônios. Então isso ativa o sistema límbico, a área do cérebro responsável pelas nossas emoções. Reabilita neurologicamente também, desenvolve cognitivamente o nosso cérebro. Como já foi mencionado, podemos aprender idiomas, isso ajuda muito, porque a música facilita nesse sentido. E eu estou entrando, eu sei que nós temos pouco tempo no programa, então eu já estou falando muita coisa, mas eu vou deixar se me perguntar mais alguma coisa. Maravilha, mas eu fico observando esse carinho, tudo que você conseguiu já colher de experiência, mas eu quero saber que benefício traz para você, até porque você consegue ver os avanços que o seu dom, utilizando o seu dom, pode estar auxiliando os pacientes. Como que isso impacta a sua vida? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, não é? E eu me senti tão empolgado com esse ministério que Deus me estava agora dirigindo, porque em Curitiba, quando eu morava em Curitiba, eu regia 3 orquestras, eu dava aula em 3 universidades, eu fazia trabalho voluntário nos hospitais, eu fazia gravações nos estúdios, e eu estava realmente num outro tipo de pique, né? Uma vida diferenciada. E agora eu vim para os Estados Unidos e, de repente, Deus transformou a vida numa missão de trazer cura emocional, espiritual aos pacientes e ao staff, aos médicos, aos doutores aqui do hospital também. E então me empolguei, comecei a fazer vários cursos em várias universidades, cursos online em várias universidades na África, no Colorado, no King's College, em Londres, e outros cursos sobre a área do cuidado paliativo, não é? Através da música. Eu aprendi muito com isso, então me traz uma enorme satisfação saber que eu posso usar aquele talento que Deus me deu, o instrumento que eu toco, não só para trazer um bem ao paciente, emocional, espiritual, mas também para honrar o nome de Deus, desenvolvendo esses talentos que Ele me deu. Afinal, a nossa mente ela acaba se mudando, a forma como nós pensamos, como nós sentimos, e o nosso bem-estar emocional, realmente, ele é bem... ele melhora muito mais na medida que a gente está compartilhando aquilo com outras pessoas. Eu me sinto verdadeiramente abençoado por Deus, por esse ministério. Maravilha, obrigada, maestro. Que Deus continue abençoando o seu ministério, o seu trabalho, que você possa continuar ajudando muitas outras pessoas. Ok, amém. Obrigado pelo convite. Incrível, né, gente? Poder ouvir ali ele contando as histórias de como a música ajudou nesse processo. Como é incrível essa capacidade. E até nesse ponto de pessoas em coma, né? Já há um bom tempo, doutora, a música chegar num ponto ali onde a pessoa recobra, né? Algumas consciências e tal. Isso faz parte da plasticidade neural, os neurônios vão tudo se interligando. E são regiões mais profundas do cérebro que a gente fala, mais primitivas que a gente fala. Então, igual o hipocampo, o hipotálamo, o sistema límbico, está todo envolvido nisso aí. Então, que tem a ver com o emocional e estão relacionados à memória, né? E aí, essa plasticidade com relação a esse envolvimento emocional, né? E eu acho incrível, e toda vez que esse assunto aparece aqui, eu sinto a necessidade de recobrar e de lembrar, quando alguém diz assim, olha, uma música ela tem o poder de fazer isso e melhorar a sua vida, melhorar a sua saúde. Mas a gente tem que raciocinar também que os seres humanos são seres musicais. E o fato de a música ter sido retirada do meu dia a dia, ela gera um falso impacto de que a música me melhora.
Na verdade, eu que fiquei piorado por não viver a amplitude de uma vida. A mesma coisa a gente vai dizer assim, olha, um contato com a natureza e trabalhos manuais vão estimular meu cérebro. Aí eu falo, mas um trabalho manual melhora. Não, você, do jeito que você está vivendo, nesse sedentarismo, só teclando, é que tem uma vida humana diminuída. Aí a gente pode... Tem uma frase que sempre fala, bem popular, né? Uma frase de boteco, que assim, nós só usamos um percentual bem pequeno no cérebro, como se esse percentual total fosse um milagre. É porque a gente escolheu um modo de vida altamente destrutivo. E a gente perdeu a noção do que é ser um ser humano pleno, mesmo com todos os defeitos que temos, e mesmo com todas as limitações dessa natureza caída, a gente está vivendo muito aquém por escolhas, não é? Sim, sem dúvida. Eu acho que é isso que a gente tem que tentar mudar essa concepção, né? Acostumou-se muito, né, ao sedentarismo, até que isso até vem melhorando, eu acho, o incentivo à atividade física, a corrida e tudo, o quanto tem se falado em atividade física hoje em dia, mas acho que ainda tem muito que melhorar, né? E essa consciência, né, isso faz isso, opa, para essa mente moderna, que precise que alguém diga assim, a ciência falou, já está nos melhorando bastante, né? Sim. Verdade, bom demais, hein? Que gostoso a gente entender um pouco melhor como funciona o nosso cérebro, as habilidades que Deus deixa pra gente, né? Para desenvolver cada vez mais. E se a gente não buscar desenvolver, vai atrofiando, né? Vai parando, mas precisamos desenvolver. Sabe o que você pode desenvolver também? Você pode desenvolver o hábito de entrar em contato com a gente e pedir a sua revista Esperança Novo Tempo também, tá? A que a gente está oferecendo agora é a Máquina Humana. Aproveita o intervalo que a gente vai agora e já entre em contato com a gente. Telefone 0, o código da operadora 12 21 27 31 21 e peça a revista Máquina Humana, entender melhor esse funcionamento todo e cuidar dessa máquina aí que Deus deixou para você, que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. A gente vai ali, volta já falando sobre os cuidados, como melhorar essa plasticidade neural. Até já. Estamos de volta nessa sexta-feira que tem um monte de coisa especial acontecendo, afinal de contas é um dia que a esperança já está chegando, né? Estamos nos aproximando de um descanso tão importante e a gente vai estar aqui já se preparando, em casas tem muitos movimentos como que é aí na sua casa. Mas no meio disso tudo, a gente é conversando aqui sobre esse assunto tão importante, sobre o nosso cérebro, os cuidados com ele, como ele funciona, como nós respeitamos isso tudo. Há um momento importante para parar e pensar em tantas pessoas que precisam de informações importantes. Nós vivemos num país em luta e muita gente não tem acesso ao que outras acham comum. E muitas pessoas só têm essas informações porque elas chegam pela iniciativa de outros que voluntariamente entregam. A gente aqui na Novo Tempo sobrevive sem fins lucrativos. Você vai assistir toda a programação da Novo Tempo e não vai ver nenhum tipo de anúncio comercial no sentido que sustente a Novo Tempo. Ela tem como único objetivo levar gratuitamente informações de qualidade, esperança para todas as pessoas. Ela não tem o objetivo de lucrar, ela tem o objetivo de fazer a sua vida se desenvolver. E como é que a gente tem conseguido fazer isso durante tantos anos? Porque mais pessoas acreditam na mesma coisa. Entender que o Evangelho é grande, é completo e afeta positivamente todas as áreas da vida. A graça nos faz graciosos. Isso é o objetivo de Jesus. A misericórdia nos faz misericordiosos. E assim, os anjos da esperança, esse grupo de pessoas que tão carinhosamente chamamos dessa forma, são pessoas que também participam da programação da Novo Tempo, seja na rádio, seja na web ou seja na TV. Em algum lugar, em algum cantinho do mundo, alguém teve a vida transformada porque esse sinal chegou até lá. E quem impulsionou esse sinal foi alguém que em casa fez uma doação financeira que possibilitou isso tudo. Eu vou dizer para você, fazer televisão é algo caro, fazer web é caro e rádio também. E quando a gente tem ideia, a gente fala, uau, Deus de fato nos ajudou, porque sem as outras coisas que muitas pessoas fazem, a gente conseguiu chegar até lá. E eu estou te convidando a ser um anjo também, a fazer uma doação de qualquer valor. E você pode fazer isso, por exemplo, agora, pela chave Pix do Anjo da Esperança, que é anjos@novotempo.com. Quando eu falo qualquer valor, é qualquer valor mesmo. Você discute aí no seu orçamento familiar e pense em como você pode
ajudar alguém e tenha certeza, ajuda mesmo. Uma pessoa sequer já é muito importante para o reino de Deus que teve a sua vida mudada. Nós estamos agora terminando uma campanha nesse mês de agosto. Você que está acompanhando a programação aqui no Entre Família, ouviu que a gente está num projeto muito bonito de falar de saúde emocional, de saúde mental e de uma vida integral, vivida plenamente. E agora, nesse mês de agosto, nós vamos avançar com isso e você é convidado a ainda participar dessa campanha que patrocina essa programação tão importante. Fale conosco, tire suas dúvidas, ligue para a gente, fale com o pessoal aqui da Novo Tempo, dos Anjos da Esperança, você será atendido, todas as suas dúvidas serão tiradas e você pode fazer sua doação. Fale com Deus principalmente e pergunte o que eu posso fazer para melhorar a vida de alguém, mesmo deste ponto onde eu estou. Vidas gerando vidas, seja anjo, participe da programação da Novo Tempo. E a gente vai por aqui, ó, tentando saber o que a gente pode fazer na prática. Pois é, tô vendo já um negócio uma aqui faixa que me deu um aqui no chão. medinho aqui, viu? Essa faixa aqui é para separar quem é de quem não é. É verdade, quem utiliza e quem não utiliza, né? É isso aí. A Cris, ela comentou da necessidade de a gente colocar desafios no nosso dia a dia, né? Aprender coisas novas, se desafiar para conseguir melhorar ainda mais a nossa plasticidade neural. E pensando nisso, eu odeio essa cara. vamos colocar em prática esses desafios? Nisso. Eu já vou escolher aqui, ó, Abinal. Vamos por você. Fala aí, vamos começar aqui por você. Seguinte, no telão, vamos mostrar uma sequência rápida de algumas imagens. Certo. Você terá 5 segundos, 5 segundos para memorizar, tá bom? Eita, pode demais. colocar. Vamos lá. Fica aí, sem pressão. E voltamos, Abinal, conta pra gente. Ali, ó, tinha cereja, tinha estrela, tinha óculos, tinha bota, tinha bicicleta. E aí? Que mais? Ah, era para ser na sequência, né? Mas eu falei o que eu vi. Guardou ali. Guardei algum. Só tá escrito assim, ó, sequência. Ah, é, né? Ah, presente. Faltou o presente, a lupa e a casa. Tá, vamos na sequência. Nossa, então. não, Foi mas, quase. gente, A bicicleta não tinha, era o óculos que eu confundi com bicicleta. Não, mas é ali. É. É ali, né? É, não, aros, faltou pouco. tem aro, os tem dois aro. tem aro. O Não, aro. e meu também pai. finalzinho da tarde, a pessoa já tá cansada. Vamos dar não, desculpa aí. Em memória, né? Que isso. É quase um bullying. E aí, doutora, o que pode ajudar nesse bater o olho rápido aqui e já memorizar, forçar a memória a gravar aquilo dali de uma forma rápida? Eu acho que é importante eu falar quais partes do cérebro você está utilizando quando faz uma atividade dessa, né? Então, é principalmente assim, atenção e memória episódica, memória recente que a gente fala. Só que aí, você imagina, ali para você visualiza, tem a imagem, que é a informação visual, que vai lá para o córtex visual, que está lá na região posterior do cérebro, já está ativando lá. Depois faz uma associação de várias regiões que estão relacionadas à memória, né? Tanto a memória recente ali, quanto você lembrar o que objeto é aquele, porque você já conhece. Então, região do hipocampo, que relaciona a memória recente com a memória antiga. Aí, tomada de decisão, então, quer dizer, o córtex pré-frontal. Então, você imagina, são várias regiões que você está estimulando a partir de uma brincadeira relativamente simples. Né? Então, doutora, esse estímulo funciona como a gente estimula qualquer outra parte do corpo, na mesma lógica. Por exemplo, eu tenho que fazer algo, minha mão está atrofiando e eu faço um exercício específico com movimentos que eu não faço normalmente para que aquele tipo de movimento agora habituado comigo gere certos estímulos. É que cada região do cérebro é responsável por uma função do nosso corpo. Então, eu vou intencionalmente colocar essa função para ser funcional. É mais atenção e memória. Então, vamos supor, igual você falou do movimento, então tem região lá que é do córtex, aí região pré-central, são regiões que fazem movimentação, inclusive o cérebro, ele é todo dividido, cada partezinha é responsável, uma parte pela mão, a outra parte pelo braço, a outra parte pela perna. Então, aquilo que eu vou fazer vai ficar ativando. Isso. Por isso que o paciente com AVC, né, aí entra a fisioterapia, a reabilitação, para trabalhar aquela
região que não está legal, né? E, inclusive, as regiões que estão preservadas vão assumir a função de região que não está legal. Maravilhoso. Sensacional, Muito hein? bom. Agora vamos para o próximo desafio, viu? Pastor, você não escapa, que agora você que vai fazer. Seguinte, você vai andar nessa linha aqui, pastor, tá bom? Andar. Prático, fácil, né? Eu vou andar nessa linha daqui para lá. Andar na linha já tá andando na linha. Eu acho que é todos os importante dias, que não? você também faça isso. Você ande na linha. Mas aí você precisa falar os dias da semana de trás para frente. Andando? Andando, tá bom? Enquanto tá andando. Devagar? Devagar é fácil. Sem sair da linha. Tá, eu vou andar aqui nessa linha que eu tô falando os dias da semana de trás para frente. Isso aí. Pode ir. Tá bom. Sábado, sexta, quinta, quarta, terça. Mas aí Mas você eu não acho tá que na não tá linha. na Foi eu falei, aqui onde eu estou. Sim. Não, tá bom. equilíbrio. Eu vou colocar o pé aqui. Isso. Um pé Na após linha. o outro. Um atrás do outro. Reverte, Verdade. tá bom. Sábado, sexta, quinta, quarta, terça, segunda, domingo, sábado. Vamos fazer assim, produção, eu achei que foi muito fácil. Volta realmente. lá e faz rapidinho. Não, pra gente ver se essa habilidade tá boa o mico não aparecer, Quero enquanto que a o gente mico não aparecer. fale. Ó, Rápido. soltar aqui com os meses do ano. Tu consegue? Meses do ano? É, de trás para frente? Vamos tentar lá. Bem rapidinho. Dezembro, novembro, outubro, setembro, agosto, julho, junho, maio, acabou a linha. Ó, Eu senti, tu sentiu que ele deu uma paradinha Claro, pra né? Isso pensar aí, ali. de 7 foi para 12. não, o interessante que eu vi aqui, não sei se tem muito a que ver, eu- doutora. Quando Quer que ele eu fale parou tudo? para pensar, quando ele foi pensar, ele deu uma parada, ele deu uma pausa aqui. Porque você está exigindo, né, duas Duas funções coisas ao do mesmo cérebro tempo. ao mesmo tempo, né? É difícil. Então, tanto a função executiva, então uma região do cérebro, que é lá o córtex pré-frontal, quanto a memória. Aí a memória ele está ainda de trás para frente. Então, são regiões diferentes do cérebro. que Eu você sei, tá estimulando. feito para eu cair, E né? fora o equilíbrio, né? Que aí é outra região, que é a região do cerebelo, que está envolvida ali, o equilíbrio também. Mas eu acho que você foi até bem. Obrigado. Arrasou muito bem. Quero ver você. Só não, eu ia dizer, Vai só não lá, me peça pra para você. fazer. Fala a escalação da Ô, seleção José. agora. Não, a escalação da seleção de frente para trás. Cara. Vai lá, dia de semana, Dia de da trás semana? pra frente. Isso. Beleza, vamos lá. Bem rapidinho. Sábado, sexta, quinta, quarta, terça, segunda, domingo, sábado, segunda. Opa, Vamos sábado. do mês de novo. Odeio por favor. domingo. Do quê? Do ano? É, isso. Dos os meses? Isso. Na ordem normal eu já erro. Né? Não, mas a intenção é fazer você A cair. intenção é fazer cair? É estimular isso. Ah, Vai então lá, tá. você consegue. Começar por dezembro. Tá, beleza, vai. Dezembro, novembro, outubro, setembro, agosto. Agosto, antes de agosto, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, junho. Tá difícil, Junho, hein? maio, abril, fechou. Mas eu percebi que a dificuldade é quando chega no meio da linha. Ali já pensou Não, a muito, ué. dificuldade é A agosto. dificuldade é tudo. A dificuldade é agosto, vai ficando longe. Mas vamos dar uma colher de chá e falar que você foi bem, Foi bem, amigo. né? Arrasou, Oh. parabéns. Muito bem, muito bem. Você não caiu. Tá tudo Não certo. caindo tá bom, né? Mas que interessante esse tipo de estímulo, como você comentou. Duas coisas ao mesmo tempo. E a gente tem dificuldade de equilibrar essas duas coisas no dia a dia, né? E aí está estimulando a formação de novas sinapses. Então é isso, é estímulo para o cérebro o tempo todo. E isso vai dar um resultado nos raciocínios, por exemplo, no raciocínio. Sim, no raciocínio, memória, na agilidade de resolução de problemas. Então, ao longo do tempo, e, gente, não podemos esquecer da gente tentar prevenir a demência, que, né, o Alzheimer, que é a mais comum, que é uma questão muito comum hoje, infelizmente, mas eu acho que está faltando isso, que o senhor já tinha falado da qualidade de vida, esses estímulos para a gente tentar evitar uma demência, né? Uau. Então, Quando o quanto Alzheimer mais- chegar, ele encontra um cérebro mais potente para enfrentá-lo. É verdade. Então, A gente quanto mais a diminui gente a chance. pratica, a gente vai diminuindo essas chances aí de o Alzheimer ou outros tipos de demência também, né? Quais são os outros tipos aí que a gente pode prevenir também, de doenças na cabeça, doutora, a nível cerebral mesmo?
Olha, na verdade, assim, de prevenção, porque, vamos supor, mesmo que você tenha doenças, vamos supor, como o Parkinson, ou esclerose múltipla, outras doenças que afetam o cérebro, se você está com um cérebro bem estimulado, a gente chama até de reserva cognitiva. Se você tem uma reserva cognitiva boa e continua estimulando esse cérebro, o tempo de doença, a cronicidade, você vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor. A gente sabe que são degenerativas, né? Não existe cura para muitas dessas doenças, mas a qualidade de vida, o quanto esse cérebro vai ser funcional, você aumenta esse tempo com essa estimulação. Legal. Muito interessante. E é até interessante, a gente tem um tempo já a gente falando sobre o Alzheimer, né? E a musicoterapia também, que ela chega nesse campo ali da memória, muito interessante, que até a gente trouxe, na época que eu lembro, um vídeo de uma senhora que estava no estágio bem avançado de Alzheimer, mas quando soltava uma música que ela dançava balé na época, ela fazia os movimentos, vinha isso à memória dela. Então a gente vê que a importância de aprender um instrumento musical, ouvir a boa música, né, como o pastor bem colocou aqui, e algumas outras práticas também vão ajudando a minimizar cada vez mais isso. E quando vier também, então ajuda a retardar um pouco mais essa decadência. Você tem um enfrentamento mais potente, né? Isso, exatamente. E aí recuperando até uma memória antiga, né? Que às vezes ela lembra da música do tempo dela, de quando ela dançava. Então você recupera aquilo ali também dessa forma. Se não tiver esses exercícios, não vai conseguir buscar com muita facilidade. E isso me lembra também da época que a gente brincava brinquedos que já não vinham brincados como hoje. É verdade. Hoje você pega as crianças, os brinquedos já vêm brincados, os livros já vêm lidos, os jogos já vêm jogados. E você tem que sair, ir para a feira, comprar o que sua mãe mandou fazer na feira, dar uma forma de negociar ali e voltar com o pastel sem gerar um prejuízo. Era uma habilidade enorme. E no mínimo deixava a bicicleta. Porque você com a bicicleta, mas ficava pensando o que precisava comprar, voltava sem a bicicleta, mas com os itens. Ou deixava os itens e voltava. E no horário que a sua mãe mandou fazer. Fora que fazia os brinquedos muitas vezes, construía os brinquedos, né? Eram brinquedos mais simples, mas muitas vezes feitos ali em casa e tudo. E hoje, realmente, aí né, o quanto esses brinquedos vêm tão industrializados, tão potentes, né? Já tiram até essa criatividade da criança, né? É verdade. É isso, Josemara colocando a gente à prova aqui, viu? Foi fácil, viu, gente? Foi fácil. Mas mesmo assim, não claro que foi fácil. Você ficou paradinha aí. Né? Então, foi fácil. Para ela foi fácil. Tá bom? Nota dó pra vocês. Se tivesse mais tempo, eu queria que você fizesse, Josemara. Que bom que a produção já avisou que não tem. No intervalo, Josi, a gente vai filmar aqui. Vamos para o intervalo, então? Faça essas atividades, esses exercícios aí na sua casa. Você vai ver como vai mudar bastante coisa, tá? A gente volta rapidinho. Já voltamos, eu tenho algo muito especial para oferecer para você. Estamos falando hoje sobre plasticidade neural, como cuidar cada vez mais, desafiar e estimular. Como é importante a gente cuidar aqui, ó, da nossa máquina humana, que Deus deixou para a gente estar sempre aqui, ó, cuidando, protegendo, avaliando certas questões que acabam muitas vezes prejudicando. Então, como que eu faço para cuidar dessa máquina? Eu tenho um guia muito especial, que é a Revista Esperança Máquina Humana. Se você ainda não pediu, você tem o privilégio de pedir ainda hoje, tá bom? Agora, Jo, como que eu faço para poder pedir? É fácil, gente. Você pode ligar em 0 operadora 12 21 27 3121 ou mandar uma mensagem lá no nosso WhatsApp em 12 98244 4449. Está aparecendo aqui para você aqui embaixo, tá bom? Então aproveita, tem muitos assuntos, inclusive fala um pouquinho mais de como proteger a nossa mente. Você sabe? Tá com dificuldade? Quer entender como fazer isso? É só pedir a sua revista, tá? Pede aí porque essa é minha, tá bom? Importante demais a gente saber, né, como proteger, buscar cada vez mais conhecimentos para isso. É verdade, bom demais, hein, Jô? E até nessa revista fala sobre o açúcar, né? Fala sobre alguns outros pontos aí também. E você tem
buscado na prática, entendendo isso também, né, Ju? Muito, Abinal. Eu entendi que a minha alimentação não estava nada boa. Percebi tanto no meu dia a dia, meu desenvolvimento, que tinha alguma coisa andando errada. Aí fiz um exame e descobri que estava com diabetes inicial. Pronto, a gente corre contra o tempo para conseguir reverter essa situação. E hoje, cortando o açúcar, cortando o glúten, eu consegui entender que eu posso ter mais habilidade, que eu posso me desenvolver melhor, que eu tenho essa capacidade a ser explorada. Então, se você está passando por alguma dificuldade, sabe que você ainda pode recorrer, seja diabetes, seja qualquer outro tipo de problema de saúde, você pode buscar cada vez mais conhecimento em como você protege esse corpo, essa máquina que você tem. Precisa proteger, senão pifa, Verdade. né? E em boa parte dos casos, sem medicação e você Sem podendo medicação. utilizar os remédios naturais que Deus deixou para nós, viu? Aproveita, tá? Valeu, Jô. Vamos com as interações, então? Josemara, pastor Aleixo, doutora Vamos Cris. lá. Quem chega Chegando por a primeira, já aqui, depois que os cérebros aparecerem na tela. O pessoal ainda está mandando. E é da Mirela Martins, lá de Belo Horizonte. Acabei de descobrir que a doutora também é de BH. É verdade que depois dos 25 anos a plasticidade neural diminui? Dá para aumentar isso de alguma forma? Essa é a síntese do programa, né? Na verdade, 25 anos ainda está muito novo, né? A gente sabe que ao longo aí da vida vai diminuindo um pouco, mas 25 anos ainda tem muita plasticidade cerebral e dá para aumentar das formas que a gente falou, né? Principalmente nunca esquecer da atividade física, bons hábitos de vida e estímulo cerebral o tempo todo. Aqui, cá para nós, então. 25 anos, então, depois ainda tem muita plasticidade. Quando que a gente pode dizer assim, tem pouco? Não existe uma idade limite, assim. Ainda dá tempo. Respiramos aliviados. Mas, né, a gente sabe que vai diminuindo devagarzinho, mas não existe assim. Claro, o idoso, né, 60, 70 anos, a gente sabe que é menor mesmo, né? Mas Então, acho que digamos assim, uma pessoa perto dos 50 ainda tem. tem bastante. Então tá bom. Tá bom, Abinal. Tá bom. Perto dos 50. Respondi a pergunta lá do seu pai. A Júlia Nascimento, plasticidade neural é a mesma coisa que neurogênese? Neurogênese. Neurogênese. Sempre confundo esses termos. O que é a neurogênese? A neurogênese é a formação de novos neurônios, é um dos mecanismos da plasticidade neural. Né? Então, a plasticidade é aquilo que eu falei, de formação de novas sinapses, dendritos, axônios, e neurogênese, que é a formação de novos neurônios, é um desses mecanismos que aumenta a plasticidade cerebral. Você disse sobre, quando estava explicando sobre os nossos exercícios aqui, de que há áreas obviamente específicas, que não são todas as áreas que se ativam com qualquer atividade. A gente tem atividades assim. Então isso significa que dentro dessa mecânica de plasticidade, a gente pode ter áreas do cérebro com maior neurogênese, por exemplo, com maior concentração, maior tamanho talvez, Sim. por causa da repetição de atividades? Sim, inclusive tamanho. É igual um músico, ele estimula muito a região ali relacionada à música, né? A pessoa que tem uma outra atividade, um atleta, ele vai estimular muito regiões relacionadas à questão física mesmo, motora. Então, tem a ver sim, aumenta a densidade no neurônio, aumenta as sinapses em regiões específicas relacionadas à atividade que aquela pessoa mais faz. O que não é necessariamente determinista. Eu posso fazer isso e mudar de atividade e os impactos são sempre positivos, de qualquer forma. Sim, com certeza. Legal. Muito Isso aí, temos mais uma interação aqui na tela. Marcelo Rodrigues. Se eu aprender um instrumento agora, com 40 anos, meu cérebro ainda cria novas conexões? Opa, É vai possível. também tô nessa fase. Sim, com certeza, é o que a gente falou. Sempre estimular, porque ainda estão formando novas conexões. É bem possível. Legal. E legal que os Tocar instrumentos bateria. musicais não são todos com o mesmo nível de dificuldade inicial, né? Também. Quem começou aí com ukulele, eu não acho que tocar ukulele seja fácil, mas quando eu olho pro ukulele e uma harpa, eu vejo uma certa diferença. Não, e eu quero aprender a tocar bateria. Sim. Eu sei que mexe com muitos Sim. movimentos, né? São os braços, os pés, essa questão do ritmo e tal. Vai Gaitinha de boca desenvolver eu toco. habilidades nos seus vizinhos, né?
Porque você mora no Essa apartamento questão, para né? tocar bateria, os vizinhos vão ter novas sinapses. Tem um também. senhorzinho que mora na parte de cima, ele tem acho que 70 e poucos anos, e ele toca sax. De vez em quando a gente ouve lá, até abre a janela, a gente conversa com ele às vezes, né? Ó, e aí, o senhor vai tocar hoje? Não vai? Não, hoje eu vou tocar. Beleza, vamos ficar lá ouvindo. E é muito legal, né? E ele já é um senhor de idade e tá lá sempre tocando o sax dele. E fortalecendo aí, muito bom, né? Bom, que meu Aí marido... eu vou juntar com a bateria. Então ele vai no sax, vou na bateria. Eles vão fazer uma banda de jazz lá no Mas prédio. eu espero muito, gente, que o meu marido não assista esse programa, viu? Porque ele comentou que ele já toca, né, o violão e quer que eu aprenda também. Falei, não, eu não consigo, porque eu nunca toquei. Josemara, em seus plenos 28 anos, não tenho mais essa capacidade. Mas todas as pessoas da história do mundo que pegaram o instrumento pela primeira vez nunca tocaram. Mas Aí, foi ó. minha justificativa, que eu não tenho essa habilidade. Depois disso, não posso mais dar essa justificativa. De jeito nenhum. Pelo contrário, ele tem que te estimular. Você tem que chegar pra ele, Josi, e dizer: amor, marido, não sei como é que você chama, eu vou aprender a tocar um instrumento, só pra te acompanhar. Aí, ó. Ele vai no violão, a Josi vai... Começa com o chocalhozinho, Jô. Isso eu talvez consiga. É. Tem uma interação aqui da Suzane Silva, que diz assim: quanto tempo leva para o cérebro se adaptar depois de uma lesão? Isso depende da idade? E da lesão, né? Isso, é aquilo que eu falei, depende da lesão, do tamanho da lesão, do grau, da região onde essa lesão, vamos supor, pensando num AVC, né? Depende da idade, do tanto de estímulo que aquela reserva cognitiva, né? Do tanto de estímulo que essa pessoa teve até o momento da lesão. Então, essa série de fatores que interferem na resposta que esse cérebro vai dar. Importante a gente lembrar também que não é só um AVC, um acidente necessariamente que causa lesões, né? Algumas vezes bebida alcoólica gera lesão. Sim. Cigarro, bebida alcoólica, drogas ilícitas, sem dúvida. É uma lesão Privação degenerativa, sim. Até mesmo a socialização com outras pessoas, né? Pode atrapalhar nisso, não estar em contato com outros. Falta de socialização, né? Falta de socialização, Puxa. Tem mais? Assista Entre Família, você socializa muito. E dá boas risadas. A Rosângela Pereira de Londrina, no Paraná, que legal, onde tem uma rádio também, viu? Ouçam aí a Rádio Novo Tempo de Londrina. Será que dá para usar neuroplasticidade para ajudar criança que tem dificuldade na escola? Meu filho demora muito para aprender as coisas. Claro que aí tem que ver o porquê ele demora muito, né? Existem questões, assim, de dificuldade de aprendizado mesmo que a gente tem que avaliar. Mas, independente também do que ele tem, pode usar a neuroplasticidade, deve, porque aquilo que a gente falou, o tanto de novos neurônios, novas conexões que as crianças fazem por minuto é infinitamente maior do que o adulto. Então, é a hora de estimular. Inclusive, só um parênteses, vamos supor, uma criança também com transtorno do desenvolvimento, um autista, né? É a hora da gente estimular, por isso que a gente incentiva o diagnóstico precoce, porque tem que estimular cedo. Depois passa muito aquela janela que a gente fala, né, importante ali, que é a primeira infância. O que é nítido quando se vê um diagnóstico cedo, e esse acompanhamento, até a gente já trouxe casos aqui, né? E pessoas que não fizeram acompanhamento, é nítida essa grande diferença, né? Exatamente. Aproveitar bastante, viu? Temos tudo isso à nossa disposição aí também. Tem mais? Muito legal. E o tempo já foi, acabou. Doutora, o tempo já foi, passou rápido demais. A gente quer primeiramente te agradecer por estar com a gente aqui. O Instagram tá aí na tela, é Cristiane Santos Neuro, isso? Atende também em consultório, né, doutora? Isso, atendo em Piracicaba e fico à disposição aí para atendimento e até para tirar dúvidas também. Perfeito. Obrigado mais uma vez, doutora. Eu que agradeço. Muito obrigado, aparecendo aí o endereço das redes sociais para ser encontrado na linda Piracicaba. Saudade lá comer um peixe. Olha só, quando a gente pega as mensagens de Deus pra gente e até a própria narrativa bíblica, duas coisas vão chamar muita atenção do primeiro ao último capítulo. Há sempre uma ênfase em você se proteger, se desenvolver, se localizar a respeito do lugar onde você está. Sempre há um lugar correto para estar, até a definição de salvo e perdido, em muitos momentos vai estar relacionada a onde você se encontra.
Tanto é, a expressão perdido tem a ver com lugar. A primeira pergunta que Deus faz para um ser humano quando ele experimenta essa degradação do pecado é: Adão, onde estás? Há uma relação de diferença de espaço. Adão morava em um lugar chamado Éden. O Éden não era o único lugar perfeito da terra. A terra toda era perfeita. Mas havia uma definição de um lugar para estar. E ali era o local do encontro, é o local onde ele se encaixa, é o local onde todas as coisas que estão relacionadas à vida dele simplesmente se harmonizam. Há uma expressão bíblica de uma ponta até outra que fala de uma ovelha. E se define uma ovelha perdida por não estar no lugar onde as ovelhas estão de verdade. Isso deve ser real para a gente também. Nós precisamos ter essa concepção de onde eu me protejo. Qual é o meu local de refúgio? Onde as coisas estão erradas, para onde eu corro? E como é que eu construo ou localizo esses lugares? E a gente pode fazer isso e associar facilmente. Família é um lugar correto para estar. É um local de proteção, é o nosso refúgio. E às vezes o nosso refúgio é alguém. A gente corre para perto desse alguém que nos dá essa segurança. Igreja é um lugar para se estar e se escolher perfeitamente, onde ela não seja um lugar hostil, e trabalhar para que ela seja de fato em mim e por minha causa também, onde você está, o lugar de segurança para as pessoas. Nós estamos indo e Deus fala de um céu e fala de uma nova terra, um lugar. Mas ela não fala só disso. A Bíblia também fala de você ser o lugar que protege algo precioso. E é muito interessante quando o apóstolo Paulo fala isso, né? Eu quero ser encontrado nele, mas ele fala de um tesouro encontrado em mim. Ele fala, em uma das frases mais maravilhosas da Bíblia, quando ele diz assim: eu sei quem tenho crido, e eu estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Escrevendo para Timóteo, ele fala nessa mesma carta: Timóteo, guarde o bom tesouro que há em ti. Aqui a gente falou de coisas que a gente pode fazer nos lugares onde a gente está, mas também fala de uma preciosidade que está em nós e que nós devemos preservar. E isso que está em nós tem feito de nós uma referência para os outros. Às vezes o homem exterior se corrompe e tem muitas coisas da nossa vida, da nossa relação com o meio, que são inevitáveis. Você pode escolher como envelhecer, mas não pode escolher não envelhecer. Mas repito, você pode escolher de muitas formas como fazer isso. Eu não posso escolher como os sofrimentos vão me atingir, mas eu posso sim escolher de que maneira eu reajo a determinados sofrimentos, porque aquilo que está em mim está sob a minha responsabilidade. Você é um ser precioso que deve estar no lugar que te guarde. Você contém em si algo precioso e você deve ser o lugar que guarda o tesouro de Deus, para que essas duas coisas em harmonia se gere bem para tudo que está ao seu redor. Pense nisso e pense com muita seriedade. Obrigado, pastor Aleixo. Obrigado, Josi. Eu que agradeço, gente. Um beijão pra você. Bom final de semana, bom sábado. Até segunda, se Deus quiser. Valeu, gente. Tchau.